Eu ia postar esse livro na plataforma para vocês, que é o Manual de Sociologia Jurídica, da... Obrigada, Djan. Da autora Ana Lúcia Sabadell. Mas eu fui perceber, eu tenho esse livro, né, em arquivo. O que acontece? Eu fui dar uma lida nele e eu vi que tem alguns errinhos. Aí, por isso, eu peguei alguns tópicos para apresentar hoje para vocês, tá bom? E aí, assim, turma, obrigada, Djane. Por conta dessa problemática aí do meu dente, eu vou ficar com vocês nessa primeira parte da aula. Eu já até falei com o Alex, tá bom? Porque, assim, não era para hoje mesmo. Quer dizer, desde ontem. Aí eu fui na emergência, a dentista passou 2 medicações, eu tô tomando, porque senão não ia conseguir nem estar falando aqui com vocês. Mas quinta-feira eu vejo se eu consigo resolver esse probleminha, que é um probleminha um pouco mais sério do que apenas uma dorzinha de dente, tá? Mas nós vamos seguir, até porque eu não quero atrasar o conteúdo, até porque nós só temos mais 2 aulas, tá bom? Então, eu coloquei lá na plataforma, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei na plataforma esse material, Escolas Positivistas de Caráter Sociológico. Coloquei 2 vídeos curtos sobre Marx. Um é um apanhado geral sobre a obra de Marx, e o outro é a concepção de Marx com relação ao direito. Tá? Aí, quando a gente terminar essa primeira parte, que eu, né, deixar vocês... Aí eu deixo vocês assistirem direitinho esse vídeo, tá bom? Porque, como eu já falei, eu não vou poder ficar com vocês aqui no Google Meet até às 5 horas. Eu vou ver aqui até quando eu consigo ficar, e eu vou deixar o chat aberto na plataforma para qualquer dúvida. Então, assim, na aula passada, eu tinha falado para vocês que nós iríamos discutir ainda alguns tópicos, né, que estariam no nosso plano de ensino. E um deles seria esse aqui, Escolas Positivistas de Caráter Sociológico. Então, como a gente estava, na aula passada, discutindo a questão do positivismo jurídico, aí a gente vai finalizar esse conteúdo com as escolas positivistas de caráter sociológico. Aqui é mais uma tentativa, turma, da sociologia, fazer a sua análise, enxergando o direito como um fato social, tá? E aí, para isso, nós vamos precisar ainda citar o Durkheim, né? Mais à frente, vocês vão ver que nós temos a escola marxista do direito, que é a visão do Marx com relação ao Estado e o direito, que é bem interessante, tá? E aqui no início, nós temos alguns questionamentos, né, no que diz respeito a essas escolas. Primeiro seria, quem cria o direito e por quê? Depois, por que uma norma é ou deixa de ser aplicada? Qual é a relação entre o direito e a realidade? Então, essas 3 perguntinhas vão aí nos guiar nesse entendimento, tá? Dessas escolas que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, no que diz respeito, por exemplo, essa segunda pergunta, por que uma norma é ou deixa de ser aplicada? Nós, inclusive, discutimos bastante quando nós estávamos falando
do positivismo jurídico, e na própria questão em Durkheim, porque vai ser ele, não é, o teórico que vai discutir a questão da coesão social, das normas sociais, do comportamento padrão, do fato social normal e patológico, e nós vimos também essa questão do dinamismo, de como o direito deve se adequar às transformações sociais. E essa terceira pergunta, qual é a relação entre o direito e realidade? Do ponto de vista da sociologia jurídica, nós já sabemos que é exatamente trazer à tona essa discussão, né, dos fenômenos jurídicos, da questão da normatização, desse ordenamento jurídico, e que eu também já tinha citado lá, quando eu estava falando em Durkheim, na questão do fato social, que o nosso objeto de estudo, ele está vivo, não é? E ele está em transformação o tempo todo, ou seja, é a nossa realidade, a realidade jurídica. E aí nós temos as correntes sociológicas do positivismo tratam estas questões tanto na perspectiva interna do direito, de dentro para fora, quanto na perspectiva externa, de fora para dentro. Vamos apresentar aqui algumas abordagens sociológicas dos direitos, do direito, cujos representantes podem ser considerados como precursores dessa sociologia jurídica. Então, o único teórico que não vai entrar aqui é o Weber, mas eu vou estar falando de Weber, provavelmente, na próxima aula, se não na próxima, na última, tá bom? Porque ele também é considerado um dos grandes nomes aí da sociologia jurídica. Então, a priori, nós vamos ver um pouquinho do Montesquieu, tá? Um filósofo francês, né? Teve como sua obra principal Do Espírito das Leis, em 1748. Montesquieu ficou conhecido como teórico da separação dos poderes, que inspirou as constituições de finais do século XVIII, lá nos Estados Unidos e na França. Menos conhecidas são as suas pesquisas sobre a organização social e política de vários países. Então, o Montesquieu, ele vai abrir essas escolas positivistas de caráter sociológico, tá? O que nós temos aqui para falar sobre ele? Montesquieu, ele foi um dos primeiros a analisar os fatores naturais, ou seja, vamos colocar aí características climáticas, né, a questão do solo, como eu já falei, questão do clima, e características sociais, hábitos, religião, organização econômica, organização política, que explicariam as diferenças entre as legislações dos diversos povos. Então, Montesquieu, ele vai se destacar porque ele fez essa análise dos fatores naturais e dos fatores sociais, né, que para ele iriam explicar as diferenças entre as legislações de vários povos. Então, Montesquieu, ele foi um teórico que trabalhou com essas questões diversas. Ele não entendia que havia, né, ou que houvesse um modelo de direito único, justo, né, ou adequado. Por quê? Porque ele pensava justamente nesses aspectos aqui. Então, em função desta multiplicidade de fatores, vão surgir variados sistemas jurídicos. Por esta razão, não é possível falar na existência de um único modelo de direito justo ou adequado. E o Montesquieu, ele vai se fundamentar em pesquisas, né, sobre os sistemas jurídicos de várias épocas e países. Nós vamos incluir aí a China e o Japão. Ele também realiza uma abordagem do direito que podemos dominar de relativista. Então, o que é isso? A questão do relativismo, que nós vimos lá na antropologia. Você leva em consideração
justamente esses aspectos, né? Digamos, essas especificidades de cada localidade. Você tem aí uma visão relativista. Você não pode lançar um olhar sobre esses sistemas jurídicos de maneira universal. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a historicidade, né? Aspectos sociais, e no caso do Montesquieu, aspectos também naturais. Aí você pega qual foi a época, em que século, né? Vamos ver também a questão cultural. Então, tudo isso o Montesquieu colocava assim, né? No mesmo pacote, no mesmo patamar, e por conta disso, né? Essa abordagem do direito foi denominada de abordagem relativista. Então, ele tinha uma maneira muito peculiar de fazer a sua análise. Ao analisar as causas da diversidade do direito no mundo, Montesquieu sustenta que as leis seguem os costumes de cada povo. Né? Então, é exatamente isso que eu falei aqui para vocês nesse primeiro parágrafo. E se ele leva em consideração os costumes de cada povo, ele não pode lançar mão de um olhar universal, não é? Então, ele vai pontuar a historicidade, ele vai colocar aí os costumes, as tradições, e, sobretudo, né, que foi um marco, assim, na análise do Montesquieu, aqueles aspectos sociais e naturais. Alterar estes costumes, através de uma mudança de lei, seria, de um modo geral, um ato de tirania, e provavelmente não obteria muito êxito, devido à resistência da comunidade. Ou seja, ele já estava falando, né, que se, de uma certa forma, você tivesse uma tendência a modificar, né, aquelas leis, de um modo geral, se você não fizesse uma análise mais precisa no que diz respeito a esses aspectos, provavelmente é o que ele fala, você não obteria muito êxito devido à resistência da comunidade. As observações de Montesquieu parecem hoje triviais, então, algo que ele já falava, né, aqui, lá, a partir de 1689, né, então vamos colocar aí, 1700 e pouquinho, ele já estava pensando, né, e observando esses sistemas jurídicos. Então, a gente vai dizer que o Montesquieu, ele teve uma importância, assim, sobretudo, fundamental, sobretudo no que diz respeito a essa visão multi, né? Ou seja, você partir daquele olhar mais específico e depois pensar, levando em consideração uma visão mais global. Devemos, porém, lembrar que em meados do século XVIII, o direito era visto pelos racionalistas como expressão dos mandamentos universais da razão humana ou como resultado do contrato social e da vontade do monarca. Por este motivo, a análise de Montesquieu sobre as causas sociais da diversidade das legislações constitui uma verdadeira revolução teórica, abrindo um caminho para a pesquisa sociológica do direito e da política. Então, foi justamente por conta das suas análises, né, que Montesquieu, como eu já falei para vocês, foi considerado um dos maiores nomes, né, dessa escola positivista de caráter sociológico, porque justamente ele abriu um caminho aí, né, para as pesquisas que vieram depois, porque você já tinha como ponto de partida justamente essa visão mais clara, né, uma visão que falava aí a respeito desses costumes e desses fatores, né, naturais e sociais.
Então, por conta dessa análise, nós podemos dizer que foi justamente Montesquieu que foi considerado um dos teóricos mais enfáticos no que diz respeito a essa diversidade das legislações. Sendo assim, isso constitui uma verdadeira revolução teórica, né? Então, por conta desse olhar, nós tivemos aí alguns teóricos, e um deles é aqui, o Althusser, que ele está muito voltado para a questão também da sociologia da educação, né? E ele fala muito a respeito desse aspecto nas suas obras. Aí, finalizando um pouquinho de Montesquieu, nós vamos ter aqui a Escola Histórica do Direito. Tá? Então, essa, como o próprio nome sugere, essa escola ela vai trabalhar dentro de uma temática histórica, né, da historicidade de cada local. Então, ela surge aqui na primeira metade do século XIX, em territórios alemães. Temos como representante Gustavo Hugo, sua obra principal, Manual do Direito Natural, enquanto filosofia do direito positivo. Temos o Savin, obras sobre a vocação do nosso tempo para a legislação e a ciência do direito, e sistema do direito romano atual. O surgimento dessa escola foi relacionado por alguns autores com a falta de um Estado nacional na Alemanha, até as últimas décadas do século XIX, fato que teria levado a valorizar as formas tradicionais e espontâneas da organização política presentes na tradição nacional. Então, aí a gente vai começar a perceber, né, que há uma atenção maior justamente para essa organização política e essa historicidade. Essa escola ela vai apresentar-se como reação à escola do direito natural racional. Para os adeptos da visão histórica, o direito não decorre de uma razão universal válida para todo o gênero humano, e exprimida através de codificações gerais, aplicáveis em todos os países e épocas. De acordo com a escola histórica, a evolução histórica é determinada pela presença de um espírito peculiar, ou seja, o espírito do povo ou a opinião da nação. Então, aquilo que o Montesquieu já desenhava, né, nós vamos agora, digamos assim, arrumar nessa escola histórica. Ao invés de indagar o que deveria ser o direito, esta corrente dedicou-se a estudar a sua formação na sociedade. Então, essa escola ela vai entender que o direito, né, estaria relacionado com a ideia de nacionalidade e com as particularidades de cada povo. Então, nós temos, enquanto produto histórico, o direito foi relacionado com a ideia de nacionalidade, essa ideia aqui não tem acento, tá? E com as particularidades de cada povo. Então, se eu já digo direito, produto histórico, eu já estou afirmando, né, que há uma historicidade, há um contexto específico. E isso vai aí se diferenciar ao longo das análises desses representantes. Assim sendo, os representantes dessa escola rejeitaram as tentativas de uma codificação do direito segundo modelos racionais, considerados artificiais. Então, aqui, nós já vamos partir para uma análise mais detalhada, né? Porque você vai rejeitar, digamos assim, um modelo de direito universal, tá? Que nós já tínhamos feito isso em Montesquieu, só que agora nós vamos caminhar para a escola marxista. A escola histórica apresenta-se como reação... já li isso aqui, tô voltando, né? Tá. Assim sendo, os representantes dessa escola rejeitaram as tentativas de uma
codificação do direito segundo modelos racionais. Então, aqui nós tivemos a possibilidade de questionar esse direito, digamos assim, tá? Na opinião do Savini, o espírito do povo revela-se através do direito costumeiro, nós chamamos de direito popular, né? Dos trabalhos de intelectuais nacionais que se dedicam a estudar as raízes do direito e sistematizam as suas tendências, direito sábio. E, finalmente, através de obras literárias que exprimem e preservam o espírito do povo. Se a gente for pensar aqui nesse direito aqui popular, né, dos trabalhos de intelectuais que se dedicam a estudar as raízes do direito e sistematizam suas tendências no direito sábio, nós vamos ter aqui a possibilidade de unir a teoria e a prática, tá? Que foi algo interessante, que o próprio Marx e o Engels, né, mas principalmente o Marx, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles fizeram, que foi justamente entender essa exploração que o capitalismo trouxe, né, que foi a exploração do operário pelo capitalista, só que uma das críticas que o Marx recebeu foi justamente isso. Ora, como é que você pode falar de exploração se você nunca trabalhou? Né? Digo, esse trabalho onde você vai estar lá numa fábrica, vendendo a sua força de trabalho e sendo extremamente explorado, porque o trabalho de Marx, de fato, não foi um chão de fábrica, né? Foi um trabalho intelectual. Mas uma das críticas que ele recebeu foi isso, né? A escola histórica aproxima-se de uma concepção sociológica do direito, na medida em que considera importante o surgimento espontâneo do direito nas tradições populares, demonstrando assim um particular interesse pela pesquisa das tradições jurídicas. Então, Gustavo Hugo ele vai dizer de que as leis não são a única fonte do direito, subentendendo que a verdadeira fonte do direito encontra-se nas tradições criadas pelo povo. Assim sendo, a escola histórica realiza uma leitura do caráter social dos fenômenos jurídicos. Então, dentro dessa percepção, né, desses fenômenos jurídicos, a gente pode chamar também de fatos, né, desses fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, todos eles estão aí inseridos na nossa sociedade. E, de fato, digamos que eu queira analisar um pouquinho dessa violência urbana que está acontecendo no Brasil ou em São Luís, eu vou aqui, né, escolher aonde eu vou me apoiar. É na escola histórica do direito, né, é na percepção de Montesquieu, é na escola marxista, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, é a partir dessas escolas, né, que, digamos assim, o sociólogo que trabalha com a sociologia jurídica, ele pode fazer aí essa relação, tá? Porque os fenômenos jurídicos, eles estão acontecendo a todo momento. Agora, resta saber qual é a visão, né, desse profissional, desse sociólogo que vai buscar fazer essa análise. Digamos que ele escolha a escola histórica do direito, obviamente que ele vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque nessa escola a gente tem a possibilidade de fazer uma comparação desse ordenamento jurídico lá do século XIX até agora, né? Porque você não vai pensar nesse ordenamento de maneira universal, justamente porque existe uma história, né? Um contexto histórico por trás de cada sociedade. E essa escola marxista, turma,
não é nenhuma surpresa para vocês, né, que o Marx, apesar das críticas que ele sofreu e que sofre até hoje, é considerado um dos teóricos mais importantes, né, da história. Então, por que a gente, quando vai falar de Marx, tem um certo receio, né? Nossa, porque eu lembro que nas minhas aulas de sociologia na universidade eram sempre muito conturbadas, né? Primeiro porque a minha turma era dividida entre aqueles capitalistas, os não capitalistas, os socialistas e os supostos socialistas, né? Então, se tinha ainda essa divisão, era meio assim que uma loucura. E aí o professor chegava para falar sobre Karl Marx, imaginem. E aí ficava aquela confusão, porque você tinha aqueles que eram extremamente marxistas, porque eu, no segundo período, eu não sabia nada de Marx. Aí eu fui conhecer Marx, de fato, na universidade. Mas você já tinha uma galera que já fazia outros cursos, né? E que já tinha conhecido Marx, e que se dizia marxista e tal. E aí, se o professor ousasse falar mal de Marx, era uma loucura, né? Uma confusão, assim. E aí o tempo passou, hoje a gente ainda tem que ter cuidado quando for falar sobre Karl Marx, porque ainda gera essa certa polêmica. Tanto que se a gente estivesse lá em sala de aula presencial, com certeza nós iríamos fazer assim um debate, se a gente tivesse tempo também, né? Para que vocês pudessem entender, na verdade, compreender melhor antes de formarem assim um posicionamento com relação a quem foi Karl Marx, tá? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos: leiam, não apenas reproduzam, né, o discurso de alguém, procurem conhecer primeiro. Tá? É assim o meu posicionamento para vocês, porque às vezes a gente acaba taxando mesmo de maluco, de doidão, de revoltado, de louco, de perturbado, mas a base da teoria marxista é interessante. Né? Agora, óbvio que nem tudo que ele escreveu nós poderíamos assinar embaixo, assim como outros teóricos, não só do campo da sociologia, né, ou da filosofia. O fato é que Marx e o Engels, que foi o seu melhor amigo, né, que o acompanhou assim até o restinho da vida, eram extremamente inteligentes e tinham uma indagação que era justamente voltada para a questão desse capitalismo que se formava ali no século XIX, né? E que matava muita gente, e que matava crianças, porque as crianças também eram exploradas. Por quê? Porque nesse período você não tinha a percepção que a criança era criança, né? Que não poderia trabalhar, não poderia sofrer um acidente doméstico trabalhando, imagina, né? Então, naquela época, muitas crianças morreram, foram acidentadas nas fábricas e morreram ali mesmo, né? Só que, lógico, no século XIX, como eu estou falando para vocês, eram outras questões. Então, o Marx foi, primeiramente, o que se debruçou nessa análise, né? Por que que o capitalista, cada vez mais, incessantemente, ele enriquece, né? Justamente porque existe uma base na sociedade, né? Que são o proletariado, que vende a sua força de trabalho e que esse mesmo proletariado não consegue perceber que está sendo explorado. Né? Então, é um desdobramento bem interessante essa pesquisa, né? Mas, como eu falei para vocês,
Eu lembro que no semestre passado, eu coloquei o filme para vocês, o Jovem Karl Marx. Ficou lá, visível na plataforma, né? Que é um filme bem interessante. Obviamente que o filme não vai contar tudo, né? Da vida de Marx, faltou muita coisa, mas pelo menos é uma primeira leitura que vocês fazem, né? Então, essa escola marxista inicia-se com as obras e atividades políticas de Karl Marx, cuja obra principal é o Capital, livro que eles desenvolveu em três, né? Digamos assim, Capital 1, 2 e 3, 3 volumes. Foi um livro de caráter econômico, não só econômico, eu também colocaria aqui, né, social, porque muita coisa do que ele relaciona ali, ele já fazia menção ao contexto social, lógico, próprio do capitalismo, mas todas aquelas mazelas que estavam ocorrendo, né, até que o próprio Durkheim já falava, né, o suicídio, a violência urbana, Marx vem e traz uma outra percepção, que era a questão da exploração, né, que era mais interessante, que ele afirmava sobre a filosofia, né, sobre os filósofos, que ele dizia, os filósofos limitaram a entender o mundo, e eu quero modificá-lo, né? Então, a sociologia de Marx era uma sociologia muito crítica, revolucionária. Ele queria, de fato, modificar esse contexto, né, essa sociedade que tanto explorava, que tanto matava, em prol dessa economia capitalista, né? E aí, o Marx vai ter, como eu já falei para vocês, o Friedrich Engels, que também era um cara extremamente inteligente, mas nasceu na família errada, porque o pai era dono da maioria das fábricas que existiam ali na Inglaterra, fábricas têxteis, extremamente rico, capitalista, e o Frederic trabalhava com o pai, e o pai, né, um capitalista muito ferrenho, digamos assim, que levava mesmo até as últimas consequências essa concepção da exploração. E o Frederic era um rapaz que escrevia muito sobre esse capitalismo, né, mas em contrapartida ele vivenciava esse capitalismo, porque ele era filho desse, né, capitalista aí, como eu já falei para vocês, tinha uma história no que diz respeito a essa exploração. Então, ele sempre viveu aí, digamos, esse dilema de estudar, digamos, de interpretar o mundo de uma maneira diferente, mas em contrapartida ele trabalhava para o pai, então ele tinha ali uma dualidade, o marxismo, né, e vivenciava esse capitalismo. Então, o Engels, ele fez algumas pesquisas de campo, ele escolhia, né, e é mostrado até no filme, ele escolhia, assim, os bairros mais periféricos lá da Inglaterra e ia realmente onde o povo estava, onde os trabalhadores estavam, a grande massa, porque ele queria entender esse contexto. Então, esses dois autores escreveram inúmeras obras de interesse político e filosófico e começaram a abordar as questões jurídicas. O marxismo não é apenas uma teoria elaborada por um grupo restrito de intelectuais, como as outras teorias, né, que foram apresentadas neste capítulo, porque esse capítulo aqui que eu peguei do livro, como eu falei para vocês. O marxismo é um fenômeno de massa relacionado com o movimento socialista mundial. Então, quando o marxismo ele vem à tona, né, como vocês sabem, criado aí por Marx e seguido por muitos, ele vem realmente como uma tentativa de analisar uma sociedade que é desigual, né, que é dividida por classes. Então, burguesia e proletariado, uma elite, né,
e uma massa. Então, quando o capitalismo ele realmente se concretiza, ele vai dividir essa sociedade. E desde então, é o que a gente vivencia, né? Hoje o nosso capitalismo, ele é um capitalismo até global, né? Porque a gente vive o capitalismo, mas nós ainda temos aí a questão do processo de globalização. Então, é um capitalismo que vai além. Então, nós vamos ver um pouquinho, né, desses aspectos da visão crítica do marxismo sobre o direito. Então, a primeira questão é que Marx, ele parte do princípio que o direito pressupõe o Estado. Surge somente quando há uma sociedade politicamente organizada, com órgãos capazes de estabelecer regras e impor o cumprimento das suas prescrições. Isto significa que o direito apenas confirma e fortalece as relações sociais. Quem está chegando aqui? Aplicando regras às situações pré-existentes. Então, Marx observou que o direito desenvolvido na sociedade capitalista estabelece dogmas universais e uniformes para sujeitos desiguais, perpetuando assim as diferenças sociais que são baseadas na exploração do trabalho das classes populares pelos detentores do capital. Então, a base do capitalismo, na concepção de Marx, né, vocês já sabem, é a exploração. Então, essa exploração, ela vai moldando esses sujeitos. Quem são esses sujeitos? Né? O proletariado, o povo, a massa. Então, você vai ter aí, perpetuando as diferenças sociais e essa mesma exploração. Percebam que essa exploração, ela não tem fim na visão marxista. E, de fato, não tem. Porque nós atravessamos aí 2 séculos, né? E nós continuamos a vivenciar essa exploração. Claro, são as mesmas bases, digamos assim, exploratórias, que é a do século XIX? Não. Mas nós ainda vivemos nessa exploração do capitalismo, tá? Muda aí alguns aspectos. Hoje nós temos nossos direitos, né, no que diz respeito ao mercado de trabalho, mas mesmo assim, nós ainda somos explorados. Na visão marxista, o direito não é um fenômeno autônomo, nem exprime ideais abstratos, igualdade, liberdade, né, justiça, ordem. O direito corresponde às relações econômicas que predominam na sociedade. Essa é a visão do direito na concepção marxista. A sociedade encontra-se dividida em classes, desenvolvendo-se um processo de dominação e de repressão dessas classes inferiores por parte das classes privilegiadas, ou seja, os que detêm o poder. Então, nós vamos ter aí um ciclo, né? Ou seja, uma repetição na história, que vai acontecer, né? Que, na verdade, acontece desde o século XIX até os dias atuais. Então, o direito reflete esta realidade social, sendo que sua configuração corresponde às relações que se dão entre as classes sociais. Por exemplo, as normas relativas ao direito de propriedade protegem, de um modo geral, os interesses das classes mais abastadas. Nesta perspectiva, o direito aparece como expressão dos interesses gerais da classe dominante. Então, mais especificamente, o direito moderno é considerado como um instrumento ideológico e político de dominação da classe capitalista sobre a sociedade. E a gente consegue perceber isso claramente, né, na nossa sociedade. É incrível
né? Como você consegue ver e citar exemplos bem claros. Então, esse é um posicionamento que Marx trazia, né, para falar sobre o direito, e que ele não se perdeu, né? Simplesmente ele não construiu uma teoria abstrata sobre o direito, né? Muito pelo contrário, ele estava apoiado em bases sólidas. Em outras palavras, o direito constitui um meio de reprodução do sistema econômico capitalista, fundado na exploração da força de trabalho pelos detentores dos meios de produção. Em síntese, não existe para os marxistas um direito sem Estado, nem um Estado sem direito. O direito criado e aplicado pelos aparelhos do Estado cumpre uma determinada função social, né, que é um instrumento de reprodução da desigualdade social, apesar de poder ser utilizado algumas vezes pelos dominados como uma arma contra a classe dominante. E aí, no videozinho que eu coloquei lá na plataforma para vocês, tem uns exemplos bem legais. E aí, para a gente fechar essas escolas, né, positivistas de caráter sociológico, a gente vai falar um pouquinho de Durkheim. Né? Na verdade, nós já falamos, mas como ela está na sequência das escolas, eu achei interessante também colocar aqui para vocês. Né? Durkheim foi o primeiro professor a ser titular de uma cadeira universitária, né, de sociologia, e foi criado em 1913 em Paris. Também é considerado o precursor imediato da sociologia jurídica. Então, ele escreveu algumas obras da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, que é aquela obra que ele vai explicando o fato social, e essa aqui ele vai explicando os conceitos de solidariedade mecânica e orgânica. Então, Durkheim entende que o direito é um fenômeno social. Ele também afirma que a sociedade é o meio onde o direito surge e se desenvolve, pois a ideia do direito liga-se à ideia de conduta, de organização e de mudança. Então, Durkheim vai ser o teórico que vai estar preocupado na questão do comportamento, né? Digamos, na nossa conduta, coisa que Marx não fazia, né? Marx não estava interessado em fato social, em comportamento, o interesse dele era justamente em compreender o antagonismo de classes, né? Por que a sociedade foi dividida em classes e pensou também em muitas questões no que diz respeito a acabar com esse capitalismo, tá? Durkheim, ele adota uma visão metodológica positivista, também era considerado um positivista, assim como Augusto Comte, mas ele fez uma crítica ao caráter filosófico e metafísico das teorias que Comte criou. Né? Então, Durkheim insistia na necessidade da pesquisa empírica, antes de fazer afirmações e elaborar leis sociológicas. Aí, o que ele vai falar? Que a primeira regra e a mais fundamental de todas para a sociologia é considerar os fatos sociais como coisas, que é aquela história da objetividade científica. Isso significa que o sociólogo deve estudar a sociedade de forma objetiva, sem as suas pré-noções. E essa sociedade, ela é um organismo poderoso, que desenvolve uma vida própria, não dependendo da vontade e dos desejos dos indivíduos, mas sim dos fatos sociais. Então, ele vai citar o fato social, né? Toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ora, aqui ele já está falando sobre
a nossa conduta, né, o nosso comportamento. Por quê? Porque na concepção dele, nós somos levados, né, por um poder coercitivo, e essa coerção, ela é exterior ao indivíduo. Em palavras mais simples, Durkheim entende como fato social qualquer norma que é imposta aos indivíduos pela sociedade. Então, ele vai denominar essas normas de fatos sociais, tá? Para indicar dois elementos importantes. Primeiro, que a origem de todas as normas é a sociedade. Segundo, que as normas não são simples palavras, mas existem na sociedade e o sociólogo deve estudá-las como fatos, né? Ou seja, como coisas. Aqui ele faz referência, mais uma vez, à objetividade científica, tá? Nessa perspectiva, as regras do direito são fatos sociais, né? Importantes, porque impõem aos indivíduos obrigações e modos de comportamento aptos a garantir a coesão social. Então, se a sociedade tiver indivíduos que se comportam dentro de uma conduta padrão, ou seja, de um comportamento padrão, a sociedade vai ter o quê? O que ele chamou de coesão social, ou seja, união, uma liga, né? Quando a sociedade apresenta estados patológicos, essa sociedade ela vai estar desordenada. As sociedades apresentam uma estrutura de relações e de vínculos recíprocos que o autor vai denominar de solidariedade, que é um conceito que ele vai, né, criar, porque ele diz que a sociedade ela vai passar por estágios, dos menos civilizados até os mais civilizados, e por isso ele sofreu críticas também. Então, a maior parte das atividades humanas pressupõe o relacionamento com outros indivíduos, de forma estável, duradoura e segundo regras concretas. Então, ele fala aqui, essa solidariedade social só pode funcionar se existem formas de controle e de constrangimento que vão ser aplicáveis aos indivíduos, que não respeitam as regras em vigor e ameaçam a coesão social, tá? E aí, cada sociedade vai estabelecer um padrão de comportamento que corresponde à sua consciência coletiva, ou consciência comum. O que seria isso? Seria, né, em síntese, um padrão social. Porque quando a gente nasce, nós nascemos com uma consciência individual. Porém, é a consciência coletiva, é o padrão social que vai definir o que é moral, o que é imoral, o que é correto, né, o que não é, o que é reprovável. Ele define a consciência coletiva como o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. Então, o direito, para Durkheim, ele tem que estar antenado, digamos assim, com a estabilidade social. O direito exprime e fortalece esta consciência e garante a estabilidade social através da aplicação de sanções contra os indivíduos desviantes, que são aquelas pessoas que não seguem as regras, que não têm um comportamento padrão, que não estão relacionados a uma instituição. Ele considera o direito como um símbolo visível da solidariedade social. Em outras palavras, o direito toma visível o tipo de estrutura social existente, sendo que este sempre varia de acordo com as relações sociais que regem.
Aqui são as referências, mas assim. O que é mais interessante dessas escolas, né, positivistas de caráter sociológico, é porque cada uma, apesar de ter o seu posicionamento, né, mas todas têm ali como um ponto, digamos, em comum, a questão do contexto histórico, né? Claro que Marx ele sai aí na frente, porque ele já tem aí digamos, uma vivência, né, desse contexto aí conturbado desse capitalismo. E aí, assim, como eu tinha falado para vocês, vou botar bem aqui no chat, eu não tenho que falar muito de novo, porque eu já falei demais. Eu queria que vocês fossem lá na plataforma, assistir os 2 vídeos que eu postei, tá? E eu vou ficar esperando vocês aqui. São 2 vídeos curtos, tá bom? Vão lá, por favor. Esses 2 vídeos, como eu tinha falado para vocês, né? São vídeos curtos, para que vocês possam ter aí salvo na plataforma, qualquer coisa já vai lá no vídeo, já busca, porque essa escola marxista, ela é bem, digamos, didaticamente, né, ela é mais fácil de entender. E assim, como eu tinha falado para vocês, eu vou finalizar aqui, porque eu já falei até demais, já estou sofrendo aqui com essa dor. Mas na nossa próxima aula, nós vamos conversar também sobre a atividade, tá? Valendo 3 pontos. Então, estejam presentes, tá? E aí, eu vou sair aqui do Meet, mas eu vou abrir um chat lá na plataforma, vai ficar aberto até 5 horas, para quem quiser tirar dúvida, conversar, tá bom? Porque hoje eu tenho que escrever, eu não posso falar como eu coloquei para vocês. Qualquer coisa é só chamar lá no chat, tá bom? Beijos.